Então, como eu disse no início da celebração, esse domingo é oficialmente o domingo da misericórdia. Lá nos anos 30 foi quando nosso Senhor Jesus começou as suas aparições a Santa Faustina, lá na Polônia. Apareceu a ela diversas vezes. Tudo isso está anotado no seu diário, o Diário de Santa Faustina, um livro muito bom, espiritual. Recomendo que todos tenham o Diário de Santa Faustina. Eu sempre digo isso, que depois da Bíblia é o livro onde Deus mais me fala, é através do diário. Impressionante o número de vezes, já perdi as contas do número de vezes que em oração Deus me deu uma palavra certeira por meio desse diário. Já perdi as contas. Maravilhoso. Recomendo a você que queira aprofundar na vida espiritual, ter o Diário de Santa Faustina e lê-lo de vez em quando, algumas passagens. Então, isso Jesus pediu a ela, essa festa, lá no diário, 15 vezes. Jesus fala para ela: eu quero a festa da misericórdia. 15 vezes, durante alguns anos. E foi, finalmente, no ano 2000, veja só que interessante, na virada do milênio, que o Papa João Paulo II decretou, na sua autoridade de Papa, que oficialmente, então, a igreja tem essa festa da misericórdia. Então, aquilo que Jesus havia pedido 70 anos antes, nos anos 30, no ano 2000, o Papa João Paulo II, ele canonizou Santa Faustina. Foi a primeira santa do novo milênio. Primeira santa. Não teve ninguém, nenhum santo antes que foi canonizado antes dela, no novo milênio. Ela foi canonizada em abril do ano 2000. Também isso é um sinal, né? E aí, então, o Papa institui essa festa da misericórdia. Como eu disse, Jesus, pelo menos 15 vezes no diário, fala da festa. Deixa eu ler aqui um trechinho de uma das vezes onde ele fala dessa festa. Ele diz assim: desejo que a festa da misericórdia seja um refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. O coração de Cristo, né, aberto. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Também depois João Paulo II colocou também nesse dia para nós recebermos as indulgências plenárias, ou seja, esse perdão especial de Deus. Nesse dia, continua Jesus, nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Jesus faz aqui uma linguagem metafórica, né? Uma comporta, né? Comporta é usado nos sistemas de navegação, principalmente de águas pluviais, né? Está fechado, o navio não passa, o barco não passa, quando abre, passa. Então a água sai também da represa quando abrem-se as comportas. Então, as comportas estão abertas nesse dia, Jesus está dizendo isso. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, ou seja, vermelhos os pecados. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica a aprofundará. Nem os anjos entendem o tamanho da misericórdia divina. Nunca vão entender. Tudo que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim por toda a eternidade todo o meu amor e a minha misericórdia. E aí segue a citação. Finalizo ainda com uma frase: desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa, hoje. Então, uma das vezes em que Jesus fala
dessa festa da misericórdia. Então, o que ele quer com esse dia? Ele quer nos abençoar. Mas não é uma bênção qualquer, modo de falar, né? Nenhuma bênção é qualquer, todas são bênçãos. Mas em especial nesse dia, Jesus está nos dizendo que Ele nos quer próximos a Ele, com confiança, porque o seu coração está aberto, e está aberto para nos perdoar. Esse é um dia para nos lembrar do perdão de Deus, que Deus tem para todos nós, o grande perdão de Deus. Voltando ao evangelho que nós ouvimos, bem interessante esse evangelho de hoje, que na verdade é um evangelho duplo porque o evangelho de hoje fala de dois acontecimentos que se deram dentro de uma semana, de uma semana para outra, em 8 dias. O evangelho diz que no primeiro dia, Jesus apareceu para os discípulos e disse: a paz esteja convosco. Esse dia aqui é o dia da Páscoa, o domingo da ressurreição, que nós celebramos no domingo passado. Então nesse dia Jesus tinha aparecido para os discípulos e disse a eles: a paz esteja convosco. E depois, um pouco mais para frente, de novo ele repete isso: a paz esteja convosco. Tá. Nesse dia Tomé, um dos discípulos, não estava. Aí o evangelho tem depois a dizer, 8 dias depois. Olha só, se o primeiro aparição foi no domingo da Páscoa, 8 dias depois, quando é? Hoje. 8 dias depois é hoje. Então Jesus fez uma outra aparição no segundo domingo, que para nós hoje é o domingo da misericórdia. No coração de Jesus lá, 2000 anos atrás também já era, claro, né? Então Jesus aparece num domingo e aparece no domingo seguinte. Aí dessa vez Tomé estava lá. E o que Jesus fala de novo? A paz esteja convosco. Olha que interessante, 3 vezes nesse evangelho de hoje aparece essa frase: a paz esteja convosco. Não é à toa que Jesus disse essa frase 3 vezes. Primeiro que a palavra paz, para os judeus, vamos lembrar que Jesus nasceu no povo judeu e que aqueles discípulos que ali estavam eram todos judeus, então tinha um sentido para eles. Essa palavra paz, que é tão conhecida nossa, eu imagino que nós aqui não sabemos muito de hebraico, né? Eu estudei 6 meses de hebraico, não me pergunte muita coisa que não lembro quase nada, mas lembro que se escreve da direita para a esquerda. Mas a palavra shalom, quem já ouviu a palavra shalom? Todos, né? É a paz em hebraico. Então o que Jesus disse para os discípulos 3 vezes foi shalom. Foi o shalom que ele desejou. Tem um sentido profundo dessa palavra shalom. Mas no nosso contexto aqui, vamos para o nosso contexto. Veja, se Jesus falou para Santa Faustina que ele quer essa festa como um dia que a graça, as comportas estão abertas, e se nessa aparição ele traz a paz, e depois ele vai dizer para os discípulos, então, sobre o perdão, porque veja, esse é o contexto aqui. A quem ele está desejando essa paz? Aqueles homens, esses 11 homens, que uma semana antes haviam abandonado, na verdade dias antes. Então na primeira aparição, no domingo da Páscoa, Jesus está dizendo para eles: a paz esteja com vocês. Vamos tentar nos colocar um pouquinho aqui no lugar desses discípulos. 3 dias antes, sexta-feira santa, eles haviam dado no pé e deixado Jesus sozinho para morrer na cruz. Como você acha que estava a consciência desses discípulos? Como você acha que estava? Quem aqui, não precisa levantar o braço não, quem aqui já não teve uma experiência de ter feito algo errado, e aí depois sua consciência perde e você fala: puxa vida, que vergonha, né? Que coisa que foi, o que é isso? Era assim que estava a consciência desses 11 homens, era assim. Eles estavam pesados, eles tinham abandonado Jesus 3 dias antes.
3 dias antes. Eles estavam com a vergonha do pecado, que foi um pecado, né? Pularam fora, deixaram o Senhor lá e fugiram, medrosos, foram medrosos. Quem de nós aqui talvez não seria, né, naquela circunstância, né? Eles foram medrosos, eles pularam fora. Vou fazer justiça aqui, na verdade dos 11, um não pulou fora. Nós sabemos que João esteve aos pés da cruz até o fim, né? Os outros 10, pularam fora. Eles estavam com a consciência pesada, envergonhados. E o que Jesus diz? A paz esteja convosco. Nesse ato de dizer a paz para eles, Jesus os está acolhendo e Jesus os está perdoando. Ali esses discípulos se sentiram profundamente perdoados por Jesus. Ali aquela vergonha já foi se dissipando. Acabou aquela vergonha. Ele nos perdoou. E é isso então que o Senhor quer de nós, a sua misericórdia. Todos nós aqui, em algum momento ou outro da nossa vida, já fizemos coisas das quais nós nos envergonhamos. E que bom, é bom nos envergonharmos mesmo. Todos nós já tivemos aquelas situações que nos envergonhamos, que a consciência pesou, e nós vimos que, puxa vida, como pode? Como posso ter feito isso? Que coisa mais tal. Enfim, e aí o que Jesus está dizendo para nós? A mesma coisa que ele falou para os discípulos lá. A paz esteja convosco. O Senhor está nos desejando a sua paz. Nos desejando, não, nos doando a sua paz. E a paz aqui, concretamente nesse contexto, significa perdão. O Senhor está nos perdoando. E Ele nos chama a esse perdão. A festa da misericórdia, Jesus quer nos lembrar isso. Eu vos perdoo. Jesus não quer ninguém indo pelo mundo carregando culpas. Carregando sempre culpas. Sempre se culpando e carregando culpas. Quem quer isso é o demônio. Quem quer isso é o demônio. Essa misericórdia do Senhor, essa festa da misericórdia, é porque Jesus sabe que, principalmente no nosso tempo, sempre foi assim, na verdade, mas no nosso tempo, o demônio tem levado muita gente para se afastar de Jesus, do caminho da verdade. E aí a pessoa, depois, quando ela vê, ela está num mar de lama, de porcaria, né? Está afundada no pecado, em tanta coisa errada. E Jesus sabe que aí o demônio vai querer dizer para essa pessoa: para você acabou, para você não tem mais jeito, para você não tem mais salvação, acabou para você. E o demônio, ele é ardil para fazer isso, né? Para dizer para a pessoa que, olha, você já era, você é um nada, né? Ele é ardil para fazer isso. Então Jesus sabe disso. Jesus sabe que hoje uma grande parcela da humanidade se encontra, infelizmente, nessa situação de uma miséria, de uma culpa, de um peso e da acusação do demônio. O demônio acusa, né? Ele vem ali na orelha ali e acusa, e acusa, e acusa, para ver se a pessoa cada vez mais vai para o buraco. Então, sabendo disso, o que Jesus quer para nós, para essa humanidade? Ele quer dizer: eu vos amo, eu vos perdoo, assim como Ele fez com aqueles apóstolos que estavam ali também tristes, cabisbaixos, envergonhados, tinham abandonado o seu mestre, tinham traído. Assim como Jesus fez com eles, Jesus quer dizer para toda a humanidade: eu vos perdoo, a minha misericórdia está aí. Não tem razão, não tem motivo para ninguém ficar, nossa, eu sou um nada, eu sou... Não, o Senhor está aí dizendo para nós: eu perdoo, eu amo, eu te dou a paz. Paz aqui vem como perdão, a paz vem como perdão. Então, meus irmãos, esse é o sentido grande da misericórdia. Busquemos o Senhor, busquemos a sua misericórdia, não deixar nunca para amanhã. Sempre que nós vemos que precisamos, e todo dia nós precisamos, né? Nós vamos ir até o Senhor, né? O salmo que nós cantamos tão lindo, onde nós estamos louvando essa misericórdia, o Salmo 117, foi o mesmo salmo do domingo passado, aliás, só que ele é um salmo longo. Domingo passado, domingo de Páscoa, foram algumas estrofes, hoje são outras, mas a essência é a mesma.
A casa de Israel diga: eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me. Olha o demônio aí nos empurrando, olha os inimigos. Mas veio o Senhor em meu socorro. Ele é a minha força e o meu canto. Tornou-se para mim o Salvador. Eterna é a sua misericórdia. Que cada um de nós possa ter esse canto na sua boca, nos seus lábios, né? Com a sua vida. Cada um de nós possa cantar com a sua vida. Eu proclamo que na minha vida a misericórdia divina é eterna. Eu proclamo que eu encontrei essa misericórdia do Senhor na minha história.